Bem-vindos a mais um episódio dos Guardiões da Retenção. Eu estava refletindo um pouquinho aqui atrás, né, sobre a importância de termos temporadas aqui no nosso podcast. É algo que é muito importante, porque a primeira temporada nossa, ela foi muito focada ali nessa questão das retenções dos nossos clientes, a gente poder tanto reter o nosso colaborador, quanto o nosso consumidor, nosso cliente, aquele que paga a conta nossa. A segunda foi muito mais focada em gestão e também sobre negócios familiares, né? Então, a galera da Zornimate, Panam e tudo mais, muito bacana. E essa terceira tem sido muito reflexiva, porque a gente está contando as histórias de quem são os verdadeiros guardiões. E isso é muito bacana. Eu até, refletindo, né, veio uma história, assim, antiga minha, e por isso que essa pessoa, essa convidada está aqui. Refletindo sobre a minha história, tem um grande amigo, o João Paulo Cirujo, Jojo, para os mais íntimos, né? Ele está atuando aqui em conjunto com a gente, com inglês corporativo muito bacana para ensinar a gente, preparar a gente aí para o mundo, né? Globalizado do jeito que está, né? Cada vez a gestão, retenção, tecnologia tem palavras novas, a gente tem que estar se contextualizando. Tendo tudo isso em mente, né? Abraço, Jojo, você é muito importante, tenho certeza que está escutando esse episódio. E, como você é importante, sua família também é muito importante para nós. Sendo sua família muito importante, aqui está a Su, né, para falar um pouquinho com a gente sobre outro assunto. Não é inglês, né? Não é inglês, mas é algo muito bacana. Su, muito obrigado por ter aceito esse convite, né? Então, por obra do destino, a gente gravou com o Alexandre lá da Valéu, Alexandre Rezende, legal. E ele ficava assim, quando que a Su vem? Eu quero estar aqui também, né? Ele veio. Um abração para o Alexandre, então, fez parte da minha história profissional. Já que a gente tá falando sobre história, né? Sim. Então, nada mais legal do que isso. Su, conta um pouquinho quem é você de forma breve, depois a gente fala um pouco sobre sua trajetória. Tá ótimo, Arte. Primeiro, agradecer muito por estar aqui. Nós não vamos falar sobre um dos nossos temas preferidos, que é o Jojo. meu querido irmão, que me chama de irmãe, inclusive, um beijo. Vim aqui para falar um pouquinho da minha experiência profissional, tentar contribuir de alguma forma, deixar meus 50 centavos de contribuição, e quero dizer que eu estou muito orgulhosa de tudo que eu vi aqui, do seu crescimento, do crescimento da empresa. Acredito muito nesse projeto imensamente, quero estar presente, vou estar lá na primeira fileira batendo palma, sem sombra de dúvidas, para o seu sucesso, que é o que já vem acontecendo e vai ser ampliado ainda mais. A gente tem se dedicado bastante, né? Então, as pessoas têm visto, né? Como é trabalhoso, né? E assim, sim, na realidade... E prazeroso, né? É prazeroso, sim, mas é muito sobre um propósito, né? Sim. Então, assim, a rotina e tudo se mistura, né? Então, sim, porque a gente está alcançando muito esse que a gente está buscando, né? Sobre buscas, sobre histórias, conta sobre sua trajetória, Su, quem é você, formação, por que você está onde você está, porque afinal a gente vai falar muito agora sobre gestão e inovação no setor público. Ótimo. Que assim, poderia chamar outras pessoas, mas eu chamei a melhor. Muito obrigada, me sinto lisonjeada. Então... Sou psicóloga há 17 anos, formada pela Universidade Federal. Tenho algumas especializações em psicologia cognitivo-comportamental, em gestão de projetos, em avaliação psicológica, em análise de perfil. Tenho um MBA em psicologia positiva. Cheguei a começar um mestrado, cheguei na etapa final do mestrado, mas por motivos pessoais, alguns anos atrás, sofri um acidente alguns anos atrás, acabei não concluindo meu mestrado, pretendo voltar em breve. Na realidade, estar sempre estudando, né? Não só o mestrado, pretendo ir além. Há 12 anos sou fiscal de relações de consumo, sou fiscal do PROCON estadual, então faço parte da carreira do governo do estado. Mas há alguns anos eu saí do PROCON, cheguei a fazer parte da gestão de toda a fiscalização aqui do estado, mas há um ano e pouquinho fui convidada para um desafio da escola de governo, que estava alterando a sua gestão na época, e hoje eu estou como diretora de expansão institucional e planejamento estratégico da Escola de Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, que tem sido uma experiência maravilhosa, e eu vou compartilhar daqui a pouquinho, um pouquinho mais com vocês dessa trajetória e tentar contribuir um pouquinho. E como que funciona trabalhar dessa forma? Porque aqui a gente fala muito sobre gestão, só que no setor privado, né? Então, o empreendedor, aquela pessoa que realmente faz acontecer mudanças muito rápidas
né? Então, geralmente quando eu estudo sobre culturas organizacionais, organizações, né? Então, geralmente a gente fala que tem 4 tipos de cultura, né? Existe a cultura de mercado, a cultura de família, a cultura de estrutura, que é mais voltada ali para indústrias, e também tem essa cultura de inovação, que é mudanças rápidas, né? Então, que a gente tem seguido muito para startup, né? Donos, equipes enxutas, né? Como que tudo isso funciona, né? Dentro de uma estrutura do setor público? A diferença do setor público para o privado, na minha opinião particular, é que para o governo, quem é o nosso chefe é o povo. Então, cada um de vocês é o meu patrão de determinada forma. O meu patrão não é o governador, pelo fato de eu ser uma servidora estadual, e sim é a população. Mas, entre governo e sai governo, cada um tem uma maneira de gerir o Estado. E ao servidor público cabe se adaptar, conciliar e fazer da melhor forma possível para a população, dentro daquela estrutura de governo, algo positivo para a população. Então, esse atual governo é um governo bastante técnico do governo do Estado. Então, ele trouxe pessoas técnicas para os cargos de gestão. Então, cada pessoa que está em determinada secretaria ou em determinado cargo costuma ter uma formação bastante adequada para aquilo que está desempenhando. E eu sou especialista em gestão de projetos, já tive uma experiência longínqua, assim, na parte de educação, de psicologia, sou psicóloga clínica no período noturno, então eu... Você tem que descansar, né, Su? Pois mas existe essa questão do amar o trabalho que faz. Tem pessoas que acham que o serviço público ele é para quem quer ficar mais tranquilo, quer ficar mais parado. Eu acredito que tudo seja uma questão de perfil. Se você está dentro do serviço público e tem um perfil para correr atrás, proativo, gosta de agregar, vai ter espaço para você em um local diferente, que é o de ajudar outros servidores a crescerem, a transformarem. E é por conta de servidores que têm uma mentalidade um pouquinho mais dinâmica que a máquina se movimenta de uma forma um pouco mais inovadora. Mas tudo no governo é um pouco mais burocrático, demorado, até porque o dinheiro que você investe numa empresa privada é seu. Então, fica a sua conta e risco. O dinheiro que você investe no setor público é do povo. Então, existe uma responsabilização para tudo aquilo que você... Intensa, né? Existe uma cobrança intensa, seja ela pessoal ou até mesmo de responsabilização mesmo, jurídica, por tudo aquilo que você faz. Então, se você é um ordenador de despesa, se você decide para onde vai um dinheiro que é público, você tem que se responsabilizar por aquilo e ter muita consciência, muita segurança de onde você está investindo cada coisa. E os processos que vão andar, né? Tem algum em liderança que a gente comenta bastante, isso que é colocar as pessoas certas nos lugares certos, né? Dentro da Retemax a gente tem um programa de desenvolvimento de empresas chamado R-Master. Legal. Dentro do R-Master a gente fala muito sobre organizações e desenho de gestão empresarial, né? Quando a gente fala disso, a gente pega as pessoas que já estão dentro da empresa, porque não dá para falar assim, muda todo mundo, né? Não é assim que faz, né? A gente respeita muito a empresa, o qual a gente entra, né? Então, porque tem muitos consultores e outras empresas que elas chegam já mudando tudo, falando como mais fácil, né? É muito mais fácil. Você trocar é muito mais difícil você se adaptar, usar a adaptabilidade, né? Para poder mudar tudo isso. E dentro desse jogo, a gente constrói um dos documentos que é importante nosso, que é voltado para essa estrutura organizacional. Que a gente pega todas essas pessoas, levanta as funções que elas estão, os lados positivos delas, os lados negativos, com todas as pessoas, a gente monta esse documento de mais de 100 páginas com todas as pessoas da equipe, entendeu? Nossa, isso é muito interessante. Também, por mais que a gente não seja especialista como você, a gente levanta de forma simples com uma ferramenta de gestão o próprio perfil comportamental dessas pessoas, né? Para que a gente possa realmente ter a estrutura da organização, o organograma, as funções com os perfis comportamentais. E tem sido muito... assim, interessante as dinâmicas que têm acontecido com os clientes, né? Por que acaba acontecendo? A gente lê as informações e fala, essa pessoa tá no lugar errado. E aí, ao mudar, ela desabrocha, né? Então a gente fala assim, que tal pegar essas funções e poder colocar em outras áreas, né? Então, são muitas das vezes questões que os empresários, os empreendedores, eles não chegam a ver, né? Eu acho isso muito bonito e eu me identifico muito. Por quê? Porque
quando você está trabalhando para o governo, muitas pessoas você nem tem como retirar dali. São servidores públicos, passaram por um concurso ou determinados outros processos de contratação que não cabe a você, de maneira alguma, determinar se aquela pessoa fica ou sai. Então, existe uma coisa muito legal que é esse aproveitamento de tudo aquilo de bom que a pessoa tem para colocar dentro das funções. Você não pode retirar, mas você pode alterar, muitas vezes de setor, de local, e você vê a produtividade dobrar, triplicar. Esse é um jogo muito gostoso de jogar quando você começa a estudar. Você pode fazer movimentações internas, até as próprias pessoas às vezes querem. Tá há muitos anos determinado. Já fiz. Com as pessoas em si, você vê um perfil específico, vê que aquela pessoa tem muita habilidade para lidar com o público. E a pessoa passa o dia inteiro atrás de um computador, quieta, fazendo só funções administrativas. Você fala, poxa, vou colocar essa pessoa para lidar com pessoas, com o nosso público, que é a população, né? É um público diferente, muitas vezes é um público vulnerável, dependendo da instituição onde essa pessoa está. O PROCON, por exemplo, era um local onde o público é vulnerável. A pessoa que tem dinheiro para processar a empresa que fez algo contra ela, ela não vai no PROCON. Ela vai no advogado dela, ela entra com um processo. Agora, o cliente do PROCON é aquela pessoa que foi lesada e não tem dinheiro para ir no advogado, não tem conhecimento para buscar um outro lugar. E lá você lida com idosos que levaram algum tipo de prejuízo, alguma lesão, e com pessoas que estão ali precisando ser acolhidas. E se você coloca para acolhê-las alguém o oposto, né, que não quer trabalhar com o público, que queria estar trabalhando só atrás de um computador sem ser incomodado, também vai dar errado. Então, esse jogo, essa mistura dos locais onde as pessoas trabalham é muito interessante, mas no PROCON eu não tinha esse papel da gestão, muito embora eu sempre tenha trabalhado muito junto com as pessoas que estavam no cargo máximo. Mas lá eu geria... Por algum tempo eu fiz a gestão da fiscalização, que também é muito legal. Então, você tem um objetivo específico, você sabe qual é a denúncia daquele estabelecimento. E você poder traçar toda a estratégia junto com a sua equipe. Quem que vai chegar abordando, quem faz a pesquisa, qual vai ser o tipo de comunicação. Como chegar. Quando eu chegar lá, eu vou para tal lugar, você vai para tal lugar, eu peço os documentos, você vai para tal área. Você já tem algum contato, uma proximidade com essa pessoa, tem alguma relação? Existe tudo isso, é um jogo. É um jogo estratégico. Demais. Então, a gente vai se apaixonando muito pela estratégia. E eu vejo, assim, que vocês aqui lidam também com estratégias de ajudar empresas. E isso é muito delicado, num pós-pandemia. Estamos em um momento, querendo ou não, de pós-pandemia, onde a sociedade inteira está se readequando. Não faz muito tempo, 2 anos, após 2 anos parados, né? Não é muito tempo. Então, nossa, e o que a gente conversa bastante assim, com os empresários, os empreendedores, é que cada vez mais não tem essa opção de não estar mais comunicando sobre sua empresa. Sim, não existe mais essa opção. Antigamente existia assim, boca a boca, hoje já não tem mais como. Verdade. Porque nós não concorremos mais apenas com concorrentes diretos, né? A gente concorre à atenção e também recursos dos nossos clientes com outras pessoas. Sim. Então, isso é muito complexo. Ontem eu estava conversando, eu fui num evento da galera da Anshan, abraço, Gabriel, Isa, Denis. E aí, dentro desse evento, eu estava conversando com o Roberto Reck da Panana, a gente já troca ideia há bastante tempo, né? Enfim, e o que acabou acontecendo? Ele falou assim, estavam falando de uma pessoa da equipe dele que estava no lugar errado, né? E como que a performance, assim, fica muito baixa de uma pessoa no lugar errado. E a gente poder moldar ela, como vocês fazem, eu considero isso inovação. Sim. Porque tem metodologias, né, dentro de empresas que falam para a gente demitir o quanto antes, né? Só que vocês não têm essa opção, né? Sim. E aí tem que saber lidar, né? Então, o jogo de cintura é muito mais acentuado, né? E eu acho legal até algumas empresas privadas levarem também em consideração que, atualmente, o que a gente tem que as pessoas consideram que há de mais moderno. Inteligência artificial, você virtualizar as coisas e etc. Só que o que a gente vai ter de mais moderno daqui 2, 3, 4 anos é o ser humano inovador.
É o ser humano inovador, é você Sim. ter pessoas que estão felizes onde estão, porque nós não podemos nos livrar dos seres humanos, né? Nem se quisesse, nós estamos aqui e somos nós que vivemos nessa sociedade, construímos alguma coisa, trabalhamos em conjunto, estamos realmente em comunidade. Então, a pessoa que souber, a inteligência artificial, ela pode simular algo, mas ela não pode ser algo, né? Existe uma tendência as pessoas terem medo da inteligência artificial, de coisas assim. Mas quem sabe... vai gravar um conteúdo sobre isso essa semana, né, Joãozinho? Quem Joãozinho sabe atento. adaptar as pessoas, quem sabe fornecer autoconhecimento para o seu funcionário, para o seu servidor, no nosso caso, do governo, é quem acaba sendo inovador e transformando a sociedade de uma forma mais efetiva. A Sabrina Baez, que eu acho que é o sobrenome dela, ela me deu aula na pós que eu falei que eu tô fazendo, e ela falou sobre algo que a gente já sabe, né? Hard skills, soft skills, mas agora existe muitas inner skills. Olha. Né? Então é uma terceira faceta agora que as pessoas têm falado, que é justamente sobre o propósito das pessoas, que assim, a gente já sabia, né? Por exemplo, habilidades comportamentais, habilidades técnicas. Agora, a habilidade de propósito. Legal. Né? Então as pessoas têm falado isso. E o que era antigamente o chá, que a gente fala de conhecimento, habilidade e atitude, eles acrescentaram agora para chave, que é valores e emoções. Olha. Né? Então, a gente poder lidar com isso é muito importante. Você estava falando, nossa, tem tudo a ver. Sim, não a conheço, vou procurar saber. Ela é do setor público. Olha, que a Sabrina legal. é do setor público. Olha. E, inclusive, ela tem um podcast. Vou te recomendar pra você gravar com ela. Eu vou assistir, sim, muito com certeza. Top. Ela legal. é muito legal. A gente falou bastante agora da sua trajetória, também dos desafios, né? Mas eu queria entender mais, assim, mais profundo, colocar uma lupa maior agora nos problemas, não problemas, mas sim, os desafios que você vive hoje com a equipe enxuta, a reclamação do povo nisso, aconteceu tal isso. Como que funcionam as dinâmicas de hoje, onde você está hoje, né? Bom, eu estou lá na Fundação Escola de Governo do Mato Grosso do Sul. Lá nós somos 5 diretoras, todas mulheres, muito inovadoras. Então, existe um orgulho, assim, em fazer parte da equipe dessas mulheres. E todas nós sentamos semanalmente para conversar sobre os desafios de cada área. Então, lá nós temos um laboratório de inovação, um setor só de contratação de cursos de pequena e média duração, um setor de contratação de pós-graduações e mestrado, que a gente fornece gratuitamente para os servidores estaduais. Pouca gente... Na verdade, nós estamos expandindo a quantidade de pessoas que conhecem isso. E existem alguns desafios. Por exemplo, nesse exato momento está acontecendo o Prêmio de Inovação na Gestão Pública, que é um prêmio que a Escola Gov faz todos os anos. Nós estamos na 19ª edição e nós geramos R$208 mil em premiações. Então, pros servidores mais inovadores do Estado. E nós percebemos que ainda é um desafio fazer os servidores saírem da caixa e criarem projetos inovadores. Por mais que ainda tenha um número, por exemplo, esse ano foram, se não me engano, algo próximo de 190 e poucas inscrições, mas nós somos 49 mil servidores, né? Então, assim, eu acredito que muitos servidores ainda trabalhem no modo mais na correria, no automático, é muito trabalho para o serviço público. Então, as pessoas, um desafio do setor público é ter a mesma mentalidade de correr atrás, se especializar e... Por mais que existam pessoas que façam isso, elas fazem muito por si mesmas, elas não enxergam a inovação dentro do próprio serviço delas. E a inovação, ela nada mais é do que uma mudança de atitude, não é a criação de uma super estrutura que possa revolucionar o mercado, não. Às vezes é a mera solução de um pequeno problema que acontece no serviço. O atendimento de tal setor está demorado. Vou trabalhar em uma medida inovadora para alterar isso. Então, o nosso maior desafio é o de mudar a chave da mentalidade das pessoas para que elas passem a enxergar qualquer tipo de serviço em um serviço mais inovador. Eu acredito que esse seja o maior desafio hoje. Outro desafio do serviço público sempre foi, e não consigo enxergar tão breve isso mudando, é o da burocracia. Existe uma grande burocracia por trás e ela existe por um motivo, ela existe por um motivo justo, que é o de fazer com que as coisas aconteçam de uma maneira transparente, com
justiça social, uma série de coisas. Diminuir os erros, aumentar a eficácia e eficiência. Então, ainda são desafios da gestão pública, que são desafios constantes da sociedade como um todo. Não, eu enxergo muito isso todos os dias, né, que a grande questão agora, né, é capacitar, né, as pessoas, Sim. né, é bastante capacitação, né, então a gente, assim, aqui na empresa a gente não guarda esforço para capacitar a galera. Isso é maravilhoso. Então, cursos, Vocês estão na vanguarda mesmo, então. E a gente, por exemplo, a gente já faz os eventos internos nossos que a gente faz para os clientes que todas as nossas pessoas da equipe podem participar. Isso é maravilhoso. Para ter a mentalidade. E é um grande desafio, né? A gente está buscando também terminar essa faculdade corporativa nossa, entende? Então, tem muitos desafios para acontecer, né? E o próprio podcast serve para isso, para gerar conteúdo. Sim. Então, olha só quanto desafio também, os dois lados da mesma moeda tem, né? Olha que interessante. Hoje, nós estamos no período da tarde agora, mas hoje pela manhã, eu estava com toda a equipe da Escola Gov. A Escola Gov ficou funcionando só com 2 pessoas lá para atender quem fosse, e nós paramos a escola para nos capacitarmos. Então, nós contratamos o SESI há algum tempo atrás e está acontecendo uma capacitação global da equipe. E ao estar acontecendo, vão ser 6 encontros, um por mês, nos próximos meses, e nós estávamos conversando como isso nunca aconteceu antes, como isso é maravilhoso. Né? Então, o parar para se formar, parar para olhar para dentro, parar para aprender uma nova habilidade, todos juntos e indo em frente, é muito positivo para a equipe. Eu acredito muito nisso, na capacitação, na formação da equipe, em formação avançada, formação continuada. Continuem assim, porque eu acredito que isso é uma coisa incrível nos tempos atuais. Algo que eu tenho feito, né, assim, recentemente, quando eu vou em evento, né, e eu aprendi com o Roberto Reck. Olha só que legal, né? Então, o Roberto, assim, fantástico, mais de 40 anos de empresa, Nossa, né? Sim. Ele, olha só que doideira, todo evento que ele vai, ele grava. Que legal. Áudio para escutar depois. Só que aí eu peguei esse conceito e, né, e virei um pouco a chave, né? O que eu tenho feito bastante agora, eu vou nos eventos, aí eu gravo eles, eu jogo pra minha IA, ela transcreve, faz atas, resumos do evento. Ótimo. E eu disponibilizo pra galera. Excelente. Inclusive, eu tenho feito isso na minha pós. Olha que legal. Eu tenho feito isso no grupo de empresários que eu participo. Gente, que legal, né? que Então, incrível. E eu vejo que a habilidade a ser treinada das pessoas é de adaptação e proatividade. Com certeza. Né? E não, assim, é difícil a gente falar pra pessoa ser proativa se ela não conhece o campo dela, né? Sim. E eu falo muito para as pessoas assim, que você pode fazer qualquer coisa. Dá para fazer tudo. Hoje com o ChatGPT, eu até falo, galera, é só usar o ChatGPT. Só que às vezes eu tenho essa dificuldade, inclusive, de comunicar com a equipe, que é algo que eu tenho trabalhado, né? É porque até o ChatGPT, se você utilizá-lo de uma maneira simplória, ele vai te fornecer respostas simplórias. Se você utilizá-lo de uma maneira mediana, ele vai te atender de uma forma mediana. E se você se conhecer perfeitamente, souber de fato daquele conteúdo que você está trabalhando ali e fizer da maneira correta, aperfeiçoá-lo, e aí ele te fornece uma resposta, você se comunica com ele novamente. Existem 1000 formas dele te fornecer uma resposta à altura daquilo que você está buscando. Então, não é qualquer um que pode utilizar o ChatGPT sem prejuízo. Você tem que ter uma responsabilidade social muito grande para usar o chat. Isso é um vai e vem, né? É um vai e vem, é uma construção, é um aperfeiçoamento que só ocorre com os seres humanos e a ferramenta. A inteligência artificial pode se transformar numa redução da inteligência humana se ela não for utilizada da maneira correta. E quanto mais nós nos capacitarmos, nos formarmos, mais inteligente vai ficar a inteligência artificial que nós utilizamos. Eu tô fazendo um outro MBA agora. Que legal. IA, né? E aí dentro dele eu peguei alguns conteúdos lá do MBA e eu fiz um treinamento falando assim, onde que a IA vai entrar na rotina das empresas, né? E aí eu dei esse treinamento para a Unimed. Que legal. Né, esse mês ainda. E aí o que acaba acontecendo? Eu começo esse treinamento fazendo uma história do tempo sobre como que era lá no Fordismo,
com Henry Ford. Sim. Como que surgiu essa questão da máquina... Da automação das da coisas. máquina, da automação e do ser humano. O que era o papel do ser humano lá atrás? O que era o papel da máquina lá atrás? Até evoluir para os dias de hoje. Sim. Eu vou contando essa história, né? Então, eu dou esse contexto porque depois que eu faço esses treinamentos, inclusive as pessoas perguntam... E já aconteceu comigo, ó. Isso já aconteceu comigo. Eu saí de uma apresentação comercial, a empresa fechou com a gente, aí a equipe dessa empresa falou assim, olha lá o cara que vai tirar meu emprego. Entendeu? E aí, por isso que eu tenho o papel muito mais agora de educar. Conscientização, né? Sim. Conscientizar, né? Legal. A gente tá falando agora já do papo que a gente iria entrar aqui em inovação também, Legal. né? Como que tá sendo essa parte de inovação, estratégia, né? Que você também está dentro da Escola Gov? Olha, lá dentro da Escola Gov, vou contar a nossa galinha dos ovos de ouro lá dentro, nossa grande sacada. E tem dado muito certo. E eu acredito que a escola esteja, assim... agradeço muito a nossa diretora-presidente, Ana Paula. Um beijão para Ana Paula. Eu tenho certeza que ela também vai assistir esse episódio. Uma gestora ímpar. E eu não falo isso da boca para fora, não. Eu não conhecia a Ana Paula quando ela entrou. Eu tinha oportunidade de ir para outros lugares. Mas ao conversar com ela, foi uma breve conversa, eu vi que ela me enxergava, não apenas me via, ela me enxergava de verdade, e nós temos estratégias muito semelhantes. O que a gente pensou de diferente para o governo? Nós temos alguns projetos que nunca foram feitos antes, e que, aproveitando a vontade do governador de que o governo seja mais técnico, nós estamos sentando algumas das maiores lideranças do estado juntas, porém, por exemplo, nós temos agora acontecendo 4 turmas de formação de superintendentes, subcomandantes, são os cargos de liderança intermediária, não são os mais altos do estado, como secretários de estado, uma categoria abaixo, mas são as pessoas que lidam efetivamente com grandes equipes. Pessoas com um alto poder decisório, e elas estão das mais diversas secretarias, então Justiça, Educação, Cidadania, todas, Meio Ambiente, Cultura, Esporte. Cada uma dessas pessoas estão reunidas em 4 turmas, todas mescladas, então nós não deixamos todos da mesma secretaria juntos, nós fizemos uma mistura, e essas pessoas vão ter a oportunidade de fazerem 10 encontros, um por mês. Essa semana foi a aula inaugural, nos próximos meses elas vão se encontrar, sentar juntas e passar um dia inteiro por mês juntas, se capacitando e, quem sabe, fechando projetos transversais para que essas secretarias passem a se comunicar, saiam um pouco da caixa. Muitas vezes a gente trabalha de uma maneira muito corrida, como eu disse, sem reflexão, individualizada. Então, fazer com que essas pessoas tenham um networking semelhante àquele que acontece na parte privada das empresas, com que o Estado passe a pensar como essa grande empresa que funciona em prol da população, uma das nossas grandes sacadas. Nós estamos pensando sempre em formar as pessoas para isso. Então, temos alguns projetos. Juntar microequipes. Microequipes muito diversas. Então, o pessoal da Fazenda, com o pessoal da Educação, com o pessoal da Cidadania, com o pessoal da Justiça, top. com o pessoal... Então, Vocês muitos começaram líderes... esse projeto? Sim. Se chama Jornada de Desenvolvimento Grandes Líderes de Mato Grosso do Sul. E nós temos um outro para o ano que vem. Vou dar um spoiler, assim, que vai se chamar MS Líder, Qualificar para Fazer Dar Certo. E esse, sim, vai ser com as mais altas lideranças do Estado pela primeira vez, sentadas juntas, reunidas, para estudar e pensar em soluções. Então, aquilo que antes era visto apenas como uma escola, que fazia cursos de oratória, Excel, nós ainda fornecemos esses cursos. Agora, nós estamos pensando muito mais fora da caixa e nos tornando até uma referência para as outras escolas de governo do Brasil. Então, hoje a Ana, ela comanda o grupo de trabalho das escolas de governo do Brasil na parte de fortalecimento das escolas. Nós sempre vamos para o CONSAD, que é um evento a nível nacional de administração, é um evento muito legal da Secretaria de Administração. E, então, é nisso que nós estamos inovando, na união das pessoas em prol do bem comum. Todas as pessoas têm acesso a automação de ferramentas e virtualização das coisas, mas ninguém vai substituir o fato delas sentarem juntas e criarem juntas soluções e estratégias para o governo. Então, essa é a nossa grande sacada, o ser humano. Legal, e são trocas de experiência também. Sim. Ali, isso do lado empresarial, de eventos, assim, é o que vira o jogo, né? Porque quando se for
são basicamente, assim, pessoas de setores transversais que você falou, né? Então, a gente, aqui na Retemax, a gente trata muito de negócios transversais. Então, por exemplo, assim, a gente atende uma pizzaria e, ao mesmo tempo, atende uma empresa de cidadania italiana. É muito legal. Eu vi os clientes de vocês são muito diversos, né? São muito diversos. Uma academia com... uma academia. Uma farmácia com... Então, o que acaba acontecendo? É um desafio, né? E, na realidade, a gente está sendo contra uma onda que a galera fala de ser especialista, a gente está sendo mais generalista, mas o que acaba agregando muito no nosso jogo são ferramentas que dão certo em certos lugares, a gente já aprendeu e a gente vai lá e vai colocar coisas que já deram certo em outros lugares, então, de forma muito mais rápida. Sim. Então, não vai perder tempo, vai economizar. Né? Então, tem um parceiro nosso, o Rafael Jara. Né? Não sei se você já o conheceu, né? Amigo também do Jojo, né? E aí ele mexe dentro do Sebrae com projetos transversais que ele vai ensinando a galera. Ele, inclusive, está agora em Dourados com projetos com os povos indígenas e tal, para movimentar e mexer e chegar em soluções, né? Então, olha só que dá para aplicar a metodologia, né, de diversas formas diferentes. Com certeza. Né? Hoje, na data de hoje, eu tenho 2 pessoas da minha diretoria, que é o Rafael e a Helenir, estão no interior do estado, estão em Dourados, inclusive, se não me engano. Nós também temos um projeto que se chama Rota do Conhecimento, que é ir nas cidades menores, Dourados e região. Então, vai Douradina, Deodápolis, tudo que tem ali por perto, e verifica nos órgãos públicos, tanto município e estado, o que eles precisam de formação, para que nós façamos formações daqui para frente que tenham a ver com aquilo que eles precisam. Então, essa é uma outra sacada. Eu poderia perguntar para eles por um Google Forms. Então, existem coisas que é muito importante você trazer as ferramentas de IA quase que diariamente, mas existem coisas que é importante você mandar ao ser humano. Então, e por que eu tenho trazido muito esse tema hoje aqui pra gente? Porque eu vejo que as pessoas têm receio daquilo que vai vir a ser, daquilo que vai ser o futuro profissional. Olha, esse é o cara que vai me substituir, olha isso. E não é bem assim. Tudo aquilo que está no início, tudo aquilo que é muito inovador, traz medo. Quando o YouTube começou como uma ferramenta. E quem soube aproveitar daquele momento, cresceu muito, se fortaleceu e se efetivou como alguma coisa. O Instagram, o Facebook, cada ferramenta no seu início trouxe uma grande revolução na sociedade. Eu vejo que a inteligência artificial ela veio hoje para fazer essa revolução, mas quem souber aproveitar, quem souber estudar e quem não parar de ser um ser humano diferenciado, é quem vai sobressair, sem sombra de dúvidas, e vai continuar. Eu tô com uma amizade com o Renan, da Agroline. Renan Superti, abraço, Renan. Eu sou muito amiga da Luciana, proprietária lá da Agroline. Então, ela... Amiga de infância. Tá, depois a gente conversa. Tá. Né? Mas aí, o Renan, o que ele falou? Ele tava contando que em 2007... ele começou a trabalhar com o e-commerce da Agroline em 2007. Olha isso. E assim, ele foi vanguardista, assim, nacionalmente, né? Porque assim, é produto do agro vendendo online. E o que isso me reflete? Foi extremamente inovador, né? Imagina, né, em 2007. E, inclusive, quando eu tava perguntando, né, a gente pergunta até pro Roberto ali da Panam, que é muito próximo de nós. E aí, o que você acha da IA, Roberto? Eu falei assim... eu já vivi isso, né? Porque aí ele fala assim, eu já vivi isso. Quando a galera tava falando da internet, lá atrás, foi a mesma coisa. Ele comentou, olha só, então como que tudo se renova, né? Tudo se renova. Então, a IA que o Roberto tem falado hoje foi a internet de 20, 30 anos atrás. E é isso. Se a internet de 20, 30 anos atrás, você vê, se a Agroline começou a vender em 2007, significa que eles não resistiram à mudança. Quem não resistir à mudança, é quem vai se dar bem, é quem vai inovar, é quem vai conseguir. Quanto mais você resistir à mudança, mais atrasado, mais demorado vai ser. Uma hora você vai ter que parar de resistir, vai ter que aderir. Ninguém hoje vive sem a internet. Não então, é possível. Quanto menos você... As pessoas falam, mas eu não gosto disso, acho uma ferramenta rasa, acho isso, acho aquilo. Bom, é melhor você começar a interagir com ela e verificar, porque as pessoas vão continuar usando, vai continuar crescendo. É simples assim, vai continuar se renovando, ampliando e melhorando. Fica se expandindo, né? Complexo. Então, mas vamos entrar aqui na nossa última pauta, que é justamente assim, a gente já entrou nessa pauta, mas assim, mais uma lupa em cima disso, sobre futuro e perspectiva de tudo isso que está acontecendo no setor privado, como que vai acontecer no setor público, né? Tudo que é basicamente uma
a gente condensar tudo que você falou. Tem uma coisa muito legal que está acontecendo agora que eu vejo que vai mudar, provavelmente, e aí é uma opinião muito particular minha, vai mudar provavelmente o rumo do planejamento estratégico no Estado. O atual governador, nós todos os anos, todo início de ano, todas as secretarias, todas as unidades gestoras, elas fazem um documento que se chama contrato de gestão. Nesse contrato, você fala, enquanto secretaria, eu, por exemplo, enquanto escola de governo, nós colocamos lá algumas metas e o planejamento que nós queremos cumprir, metas relativamente ousadas, que, quem sabe, nós nem faríamos se não tivéssemos que colocar no papel. Então, nós colocamos algumas metas ousadas, alguns indicadores ousados lá. Eu assino, no caso, eu fictício, o principal gestor daquele, o secretário de Estado, o diretor-presidente assina e o governador assina também. E aquilo se torna um contrato, ou seja, você tem que executar. A sua unidade vai ter que fazer aquilo que ela prometeu fazer. E isso acaba se tornando uma meta para os servidores daquele local. Isso não existia antigamente. Entendi. E isso é muito bacana, porque você passa a cobrar do servidor público e o servidor público passa a ter um objetivo ao qual ele vai ter que alcançar, um objetivo que ele vai ter que correr atrás, uma motivação a mais acaba sendo criada, porque o ano vai findando e você vai falando, meu Deus, não atingimos tal meta, precisamos atingir tal meta, então começa a correr atrás como se fosse a iniciativa privada, porque ali é um compromisso que foi firmado entre você e o governador. E isso é bastante significativo, parece uma coisa pequena, mas não existia ainda no serviço público. Então, a coisa ia acontecendo, existiam algumas metas, mas não era nada obrigatório, não era nada que você se comprometeu a subir 10% a mais, a crescer 30% a mais em tal aspecto, em tal projeto. E isso tem acontecido e eu acredito que seja um movimento que vai mudar um pouco o planejamento estratégico do nosso estado para o futuro. Não, muito legal, Su. Olha só como que é uma perspectiva, assim, na realidade que já vem do privado para a gente poder adaptar. Sim. Né, então, para o público. Então, se mescla, né, as metodologias, né? Então, a gente fala muito sobre melhoria contínua, né? Que isso é muito importante. Mas, Su, quero te agradecer. Eu que agradeço. Por esse episódio. Vai ter que gravar outros episódios com a gente. Com certeza, é só chamar, Arthur. Vai ter que vir aqui com a gente para gravar. Parabéns, outros viu? Novos episódios para a gente poder falar de outros assuntos e poder compartilhar, né, essas ideias, esses conceitos. E eu queria que você deixasse uma palavra final, uma ideia, rede social, se quiser, se ficar à vontade, né, pra gente poder ter isso aí. Olha, rede social tem a minha como psicóloga, que é psicóloga Suelen Liz, mas da Escola Gov em si nós não temos, nós estamos junto com a rede social do próprio governo, que é a SAD, e então convido também o pessoal, principalmente quem quer fazer parte, quem já faz parte do serviço público, quer fazer curso, quer fazer um mestrado, quer fazer uma pós gratuita, procurem os serviços da Escola Gov, lá nós estamos numa nova sede, você até visitou lá, uma graça a nossa nova sede, tem salas de aula, tem laboratório. Lá da Arcaut, né? Sim, nós temos um auditório muito legal, e falar para as pessoas que não tenham medo, que se capacitem, que se formem, que busquem a organização pessoal e o planejamento estratégico para crescer. Seja você um servidor público ou uma empresa privada, eu acredito que o objetivo seja basicamente o mesmo. Crescer, melhorar, progredir. E para nós existe um objetivo a mais, né, que é o da justiça social, o da melhoria contínua para a população, que muitas vezes é o elo mais fraco ali naquele momento. E nós, enquanto servidores públicos, estamos aqui para servir as pessoas. É isso, Arte, eu agradeço do fundo do meu coração. Vou reiterar os meus votos de que te desejo muito sucesso, que nós estamos juntos, você faz parte da minha família, sem sombra de dúvidas, acho que não tem uma pessoa da minha casa que não ama muito você. E nós estamos todos muito orgulhosos, felizes e conta com a gente para sempre, tá bom? Maravilha, Su, obrigado pela presença. Obrigada. Foi uma conversa muito importante, na realidade, de contextualização. Tem muitas questões que, na realidade, a gente não está colocando a lupa da forma como a gente está observando. Tem pessoas incríveis fazendo coisas incríveis em lugares inesperados. Verdade, né? Então, isso é muito importante a gente estar contextualizando. Quero agradecer vocês por mais esse episódio. Meu nome é Arthur Maximiano, faço parte aqui da Retém Max, Guardiões da Retenção. Siga a gente no YouTube, siga a gente no Spotify.
Siga a gente no Instagram, Facebook, Pinterest, TikTok, todas as redes sociais que vocês quiserem seguir, estaremos lá para que possamos compartilhar conteúdo com vocês de qualidade e para isso temos que contar com vocês. Então, até o próximo episódio.